Agora eu vou passar para a doutora Denise. Boa noite, gente. A gente tem um problema quando a gente dá aula depois da Luciana, né? Primeiro que a aula dela é muito boa, e os slides dela são impecáveis, então, por favor. E aí a gente tem uma facilidade, não só problema, porque ela já introduziu todo o assunto que a gente precisava para falar de hemorragia pós-parto. Eu não vou falar, gente, como obstetra, certo? Eu vou falar como hemoterapeuta. Então, eu não vou detalhar todas as condutas obstétricas, a gente vai falar do restante. Vocês sabiam que domingo, dia 28 de maio, foi o Dia Nacional de Combate à Mortalidade Materna? Então, a gente tem várias coisas que a gente tem que trabalhar quando a gente pensa em morte materna, e provavelmente o assunto, né, mais trabalhado no mundo é a hemorragia. E nossas gestantes, elas são especiais porque elas se preparam, né, para o parto, habitualmente, a partir de algumas alterações para dificultar o sangramento. Então, primeiro, vão ter aumento dos fatores protrombóticos, por isso que a gestante e a puérpera têm maior chance de ter trombose. Vai ter também redução dos anticoagulantes naturais. Mas, infelizmente, né, nem toda gestante é saudável. Então, a gente vai ter também gestantes anêmicas, e a anemia é um fator de risco para hemorragia pós-parto. Gestantes com trombocitopenia, e aí vai acontecer em torno de 10% das gestações, geralmente trombocitopenia leve. Mas eu posso ter complicações graves que estão muito associadas a sangramento, como, por exemplo, o fígado gorduroso da gestação e a HELP, que a gente está acostumado a ver. E temos alterações fisiológicas que são marcantes em toda gestante. Eu vou ter uma gestante que vai sempre ter um aumento da frequência cardíaca, vai ter uma redução da pressão arterial, vou ter um aumento da volemia. A gente lembra que, principalmente lá no terceiro trimestre, eu vou ter em torno de até 50% do aumento do volume plasmático. Vou ter um aumento do débito cardíaco, que vai se elevar no trabalho de parto em até 60%. Então, por isso que a gente não submete uma gestante cardiopata a um parto vaginal, por exemplo. E eu vou ter, infelizmente, uma descompensação que a gente consegue perceber tardiamente. Então, aquela mulher vai começar a ter alterações dos sinais vitais, que a gente consegue perceber realmente o impacto da hemorragia, quando ela perde em torno de 30% da volemia. Então, esperar alterar sinais vitais numa gestante é um momento que a gente está fazendo diagnóstico tardio de hemorragia. E, claro, lembrar que a pré-eclâmpsia eu vou ter algumas alterações que vão atrapalhar um pouquinho nosso pensamento também. Vocês sabiam que o Taj Mahal ele foi uma homenagem à esposa favorita do imperador Shah Jahan, que faleceu de hemorragia pós-parto? Né? Então, o mundo vem cheio de histórias de pessoas, de mulheres que morreram por hemorragia pós-parto. E a gente continua tendo esse problema. E continua, infelizmente, inclusive, crescendo o número de hemorragia pós-parto e óbito associado à hemorragia por vários fatores, entre eles, por exemplo, uma gestação mais tardia, gestação múltiplas, gestações com acretismo, por exemplo, por causa de várias cesáreas repetidas. E a segunda causa de óbito materno mais frequente no Brasil. Alguém sabe qual é a primeira? Algum obstetra aqui? Não? Então, pré-eclâmpsia continua sendo a primeira causa de óbito materno no Brasil, e a hemorragia pós-parto vem em seguida. 99% das hemorragias levando a óbito, hemorragias pós-parto, acontecem nos países em desenvolvimento. E eu vou ter um cenário mundial com aumento dos óbitos relacionados à hemorragia, inclusive em países desenvolvidos. E é uma morte evitável. Então, a gente tem que partir do princípio que ninguém quer, ninguém morra de hemorragia. Imagine uma mulher que foi para uma maternidade para receber notícia boa, né? Ninguém interna para ter um menino achando que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, eu acho que dos cenários de hemorragia, dos cenários de morte, talvez esse seja o pior. A gente espera sempre um desfecho positivo quando entra numa maternidade. E eu tenho um problema, né? Eu consigo, em alguns momentos, identificar uma gestante com maior risco de hemorragia pós-parto. Mas 40% das hemorragias pós-parto acontece numa gestante que a gente fala que tem um risco habitual para hemorragia, um risco pequeno. Eu conheço fatores de riscos clássicos, acretismo placentário, por exemplo. Ninguém tem dúvida que uma paciente com placenta acreta tem maior risco de sangramento, né?
Placenta prévia, trabalho de parto prolongado é um fator de risco para hemorragia pós-parto. Coreamnionites, história prévia de sangramento, a tal da anemia entrando aqui de novo, como fator de risco para hemorragia. E, claro, alguns distúrbios de coagulação, ou adquiridos na gestação, ou primários mesmo daquela mulher. Todo mundo já ouviu falar nos 4 T's? Os 4 T's são um mnemônico em relação ao risco de hemorragia. O primeiro é tônus. A tonia uterina é a principal causa de hemorragia pós-parto que a gente tem. Depois vem trauma, lesão de trajeto. A gente tem a rotura uterina nesse T. Tecido, o terceiro T, restos placentários, por exemplo. E, por fim, não está aqui nem no slide, é a culpa da luania, é a coagulopatia. Então, a trombina como causadora de hemorragia pós-parto. E aí fala, porque isso não é para acontecer. É muito raro eu ter um déficit de coagulação levando à hemorragia, é muito raro. Mas, se a gente não tratar, não conseguir fazer um diagnóstico precoce, não intervir de forma agressiva nessa hemorragia pós-parto, frequentemente essas gestantes, a puérpera, vai evoluir com distúrbio de coagulação. Então, a gente vai entender que a trombina ela tem que ser pensada menos como causa, mas, se eu não fizer meu tratamento, minha identificação corretas e rápidas, ela vai ser uma consequência dessa hemorragia. Existe um bundle. Um bundle é um conjunto de medidas que são recomendadas para a gente reduzir o risco de morte por hemorragia pós-parto. E eu vou andar, a gente vai caminhar aqui para falar sobre o que a gente deveria ter em toda a maternidade. Certo? Toda maternidade, em toda a unidade. Então, tem que ter, por exemplo, na maternidade escola, eu tenho o centro obstétrico, eu tenho o centro cirúrgico, eu tenho o primeiro andar, eu tenho o segundo andar, eu tenho a emergência. Então, todas essas unidades, eu tenho que ter um carro de hemorragia. E esse carro tem que estar equipado com algumas coisas. Além de medicação, eu tenho que ter, por exemplo, um balão intrauterino, um checklist. Eu tenho que estar realmente preparado para poder atender aquela mulher. Nosso carrinho de hemorragia lá na MEAC, do básico, a gente tem, por exemplo, o pedido do exame, quando a gente tem um sistema informatizado que não está funcionando, o médico não precisa ficar pensando qual exame que tem que pedir, tem um exame, uma solicitação pré-pronta. Eu tenho uns tubos de coleta para os testes pré-transfusionais, para os exames laboratoriais. Eu tenho que ter acesso imediato a medicações para hemorragia. Entre essas medicações, eu tenho a ocitocina clássica. A gente vai ver que a ocitocina profilática, talvez não, é a principal medida para a prevenção de hemorragia pós-parto, mas também entra o ácido tranexâmico, que a doutora Luciana acabou de conversar. Vou ter que ter um time que responda rapidamente, o TRR. Na hora que uma mulher começa a sangrar, ninguém vai agir sozinho, a gente precisa pedir ajuda, e essa ajuda precisa chegar rápido. Então, eu preciso ter esse time preparado. Tem que saber sobre transfusão de emergência. A gente não tem como acionar um protocolo de transfusão de emergência, a gente não sabe que ele existe. E um dos maiores traumas que eu tive quando eu comecei foi uma mulher que morreu sangrando dentro do centro cirúrgico e ninguém acionou o protocolo de hemorragia. E ficou a técnica da agência esperando a amostra que nunca chegou. Então, o que significa isso? Nós temos que saber que podemos e devemos acionar um protocolo de hemorragia, uma transfusão de emergência, mesmo sem amostra. E aí eu preciso chegar rápido. Lembra do minuto? 1 minuto, redução de 5% da sobrevida. Imagina eu esperar essa amostra, esperar os 40 minutos que eu demoro para fazer meus testes pré-transfusionais. Então, a gente tem, dentro do comitê transfusional, aprovado a possibilidade de solicitação verbal. Eu quero um sangue agora, eu quero uma hemácia, eu quero um plasma, e a RT vai depois. E isso tem que ser acordado com o comitê transfusional do hospital. E eu tenho que ter educação, nos protocolos e simulação. A gente passou a semana passada inteira trabalhando diminuição de morte materna na MEAC. E, dentro desse trabalho, teve muita simulação. Então, era simulação de hemorragia pós-parto, o tempo inteiro, para todas as equipes, de manhã, de tarde, de noite, para a gente aprender e lembrar como que a gente faz para o atendimento desses pacientes. E eu tenho que ter, em todo paciente, a possibilidade de reconhecer e prevenir a hemorragia pós-parto. Então, essa avaliação que a gente chama dentro da MEAC de estratificação de risco. A estratificação de risco ela tem que ser feita na internação daquela gestante,
Mas antes, o médico que sabe que ela está sendo acompanhada no pré-natal por acretismo já vai classificar, antes mesmo da internação, que é um alto risco para hemorragia pós-parto. Então, no pré-natal, na admissão e durante o trabalho de parto. Uma mulher que demora 10 horas em trabalho de parto, ela tem um risco aumentado de hemorragia pós-parto. Ela evolui com uma infecção, né, uma coriamnioniite, ela vai ter risco aumentado de hemorragia pós-parto. Então, isso tem que ser revisto ao longo do trabalho de parto daquela mulher. Eu vou ter que tentar quantificar de forma mais objetiva possível o sangramento. Ou coisa difícil. Talvez isso do bundle seja a coisa mais difícil que a gente tem. Mas eu já vou mostrar para vocês. E aqui a nossa medida melhor da vida, que é o manejo ativo do terceiro estágio do parto. O que é isso? É a ocitocina, né? E a tração controlada do cordão. Que ninguém sabe se essa tração controlada de cordão é simplesmente porque eu tenho uma pessoa do lado daquela mulher na hora que ela começa a sangrar. Mas a ocitocina entra aqui. Qual mulher que não vai receber ocitocina de forma profilática para hemorragia pós-parto? Somente aquela que recusa. Todas as outras mulheres têm indicação de receber ocitocina. Isso daqui é uma bolsa coletora de hemorragia, para eu quantificar, para eu tentar quantificar quanto que essa mulher sangrou. E aqui é no parto vaginal, porque a gente tem uma tendência de subestimar sangramento. Então, é muito mais fácil achar que não está sangrando do que achar que está sangrando demais. Então, a chance de eu atrasar um diagnóstico é muito grande. E eu tenho que evitar essa negação e esse atraso. Aqui no centro cirúrgico, medir mesmo o que você está aspirando naquele momento que você faz a cesárea. E a recomendação é que a gente pese. Pesar compressa, pesar absorvente. E a gente tem um protocolo, por exemplo, para pesar absorvente e fralda, que fica como barreira, de toda mulher da UTI. Então, teve extravasamento do absorvente na UTI materna da MEAC, a gente vai lá e pesa. Que aí a gente consegue realmente quantificar o sangramento. E essa bolsinha aqui, né, que é uma coisa meio estranha e muito barata, foi, semana passada, ela entrou numa publicação mostrando que a gente tem redução com a utilização dessa bolsa coletora de sangramento, junto com medidas do bundle, que é um bundle um pouquinho diferente desse que eu estou colocando aqui, mas com os mesmos conceitos, reduzir o risco de hemorragias graves e de complicações. E eu preciso, toda hemorragia, eu estar preparada. Eu vou estar preparada com protocolo de manejo de hemorragia pós-parto em todas as unidades. E eu também preciso ser capaz de dar apoio. Apoio à mulher, apoio aos familiares, aos profissionais de saúde em todas as hemorragias importantes. Dr. Homero é um obstetra. Eu não sei se vocês o conhecem. Ele um dia virou para mim, já viu não sei quantas hemorragias. Ele fala assim, quando eu pego uma hemorragia, eu me tremo inteiro. Eu falo, gente, doutor Homero se treme inteiro, né? Está na prática há não sei quanto tempo, imagine nós, né? Então, a gente tem que lembrar que eu preciso ter uma discussão do que aconteceu com aquele caso e ter amparo mesmo, porque não é fácil para ninguém receber uma mulher que deveria ter uma notícia boa, evoluindo mal para uma hemorragia pós-parto. E o manejo é muito parecido com o que a doutora Luciana já falou no trauma, né? Eu preciso de acesso venoso, eu preciso restringir cristalóide. Quanto mais cristalóide eu faço, pior o prognóstico, porque eu vou diluir essa mulher, vou induzir coagulopatia, então vai ser pior para ela. E vou precisar da tal da hipotensão permissiva, né? Eu não quero. Por que eu quero que essa mulher fique hipotensa? Por que eu quero que o paciente do trauma fique hipotenso? O que vocês acham? Primeiro, se eu buscar uma pressão boa, eu vou estar dando muito cristalóide. Vocês concordam? Aumento coagulopatia. Vocês já perceberam que pessoas com pressões altas sangram mais? Então, na hora que eu faço hipotensão permissiva, eu estou diminuindo a perda de sangue. Então, é importante que a gente tenha isso muito certo na nossa cabeça. PA sistólica entre 80 e 90 milímetros de mercúrio. Ok? Claro que esse conceito fica um pouquinho complicado com a gestante com pré-eclâmpsia. E lembrando que a doutora Luciana já falou que quando eu sangro, eu perco tudo. Apesar do sangue ser vermelhinho, né?
não é só concentrado de hemácia que a gente vai transfundir nessa mulher com sangramento grave. Então, além de eu estar perdendo fatores de coagulação, eu estou ativando, estou consumindo esses fatores de coagulação para poder fazer hemostasia. E eu vou passar um pouquinho mais rápido, a doutora Luciana já falou. Aqui, a gente pode usar a mesma avaliação de risco que a gente usa no paciente do trauma, a gente pode usar na gestante, ou a gente pode usar também o índice de choque, que a gente já discutiu, que um índice de choque acima de 0,9 numa mulher que já recebeu seus mil de cristalóides é um indicativo, na manutenção da hemorragia grave, de iniciar um protocolo de transfusão balanceada com hemácia e plasma. E aqui é o gráficozinho do CRASH, a doutora Luciana mostrou de outra forma, e a gente tem um ácido tranexâmico também bem eficaz no contexto de hemorragia pós-parto. Lembrando que todo dano tecidual vai estimular o sistema fibrinolítico, e o parto, um dano tecidual que também faz isso. Então, em 2017, foi publicado esse trial, chamado Woman Trial. E o Woman Trial, eu falo que ele talvez tenha os critérios de inclusão um dos critérios de inclusão mais brilhantes que eu já vi num trial. Perdas acima de 500 ml pós-parto vaginal, 1.000 após cesárea. É fácil quantificar? De jeito nenhum. Sinais de instabilidade só aparece depois de 30% de perda, não foi isso que eu disse? Mas olha aqui o quarto critério de inclusão. Eu acho que pode estar sangrando mais. Então, dúvida quanto à indicação foi um critério de randomização, de inclusão no protocolo e randomização. Então, eu acho que esse critério aqui foi fundamental para que o negócio tornasse factível. Então, na dúvida, eu faço. E foram 20.000 pacientes que entraram no estudo. Não é um número pequeno, não. Estudo multinacional, 10.000 em cada braço, placebo e ácido tranexâmico. A dose é diferente, certo? É 1 grama de ataque. Eu não faço aquele 1 grama em 8 horas, mas eu posso repetir esse 1 grama se em 30 minutos ela mantiver o sangramento ou se ela ressangrar em 24 horas. Certo? Esqueminha diferente do trauma, mais 4 ampolinhas de ácido tranexâmico ali no ataque, igual no ataque do trauma também. E isso, o ácido tranexâmico, só esse início desse protocolo foi, por exemplo, capaz de reduzir laparotomia por sangramento e mortalidade materna. Também, parecido com creche, eu tenho um tempo, né? Quanto mais precoce, melhor. Só que, diferentemente do creche, que aumentou aqui a mortalidade quando eu fiz depois das 3 horas, no Woman Trial a gente não vê esse resultado. Então, quanto mais precoce, melhor, mas eu não vou piorar o prognóstico se eu fizer mais tardiamente. E eu preciso ter uma cultura dentro da instituição para rever os casos. Então, a gente precisa discutir os casos dos pacientes de alto risco, reavaliar o que foi feito para identificar oportunidades de melhoria, revisar de forma multiprofissional as hemorragias graves e monitorizar desfechos e mensurar melhorias. E nós temos na MEAC sessões de Near Miss, em que a gente discute os casos das pacientes que quase foram a óbito, né, que tiveram intercorrências graves, e a maioria é por hemorragia. E também, infelizmente, de vez em quando chega uma mulher no comitê de óbito. E a gente, na verdade, está tentando mexer, desde 2020, na forma que a gente conduz as hemorragias dentro do complexo hospitalar, o hospital universitário e maternidade escola. E a gente mudou algumas coisas, tanto coisas da assistência, então, atitudes da assistência em relação à coleta de exames a cada 60 minutos, a junção de exames dentro do sistema informatizado. Então, o médico não precisa lembrar que tem que pedir o fibrinogênio. Na hora que ele coloca que o protocolo 1 está sendo acionado, que é de hemorragia grave, o próprio sistema já traz todos os exames que a gente precisa ter. Então, vai ser uma contagem global, que é o hemograma sem a lâmina, que é HB, HT e plaqueta. Eu vou ter um TAP, um TTPA, um fibrinogênio e uma gasometria com cálcio. Então, não preciso nem me estressar para tentar lembrar o que eu preciso botar no protocolo. O sistema já sai. O sistema está fora. Tem nosso na caixa de hemorragia, o pedidinho já prontinho, também com os exames que são necessários. O laboratório passou a priorizar a liberação dos resultados. Então, ele não entra como urgência, ele entra como emergência. Eu vou ter uma gasometria, uma contagem global na mão do médico assistente, em 10 a 15 minutos.
E meu TAP, meu TTPA e meu fibrinogênio, no máximo em 40 minutos, vão estar liberados no sistema para eu poder tomar a minha conduta de forma adequada. E eu vou fazendo transfusão balanceada enquanto não saem os exames. E, do mesmo jeito do trauma, nossa grande angústia é fibrinogênio. E o fibrinogênio, eu falo que é o maior, acho que o vilão do nosso conhecimento da coagulopatia, né? Porque toda vez que a gente fala, o que tem num coagulograma? Eu quero pedir um coagulograma. A gente lembra do tempo da sangria, mas não lembra do fibrinogênio, não é verdade? Estou mentindo? Então, não, né? E o fibrinogênio aqui é um fator de péssimo prognóstico. Fibrinogênio abaixo de 200, mortalidade altíssima. O paciente continua sangrando. Então, é a trombina, né, como consequência da hemorragia pós-parto. Então, o fibrinogênio tem que entrar, tem que ser mensurado e tem que ser corrigido quando estiver baixo. E lembrar do pH, do cálcio, que a doutora Luciana já falou. Só reforçando, então, a hemoglobina em queda, eu vou tentar ter um alvo entre 7 e 9 de hemoglobina. Plasma, 15 ml por quilo, gente, é 1,5. Se TAP ou TTPA acima de 1,5. Se plaqueta menor do que 100 mil, eu vou pedir para a plaqueta chegar na agência transfusional do hospital. E eu vou transfundir apenas se plaqueta menor do que 50 mil em vigência do sangramento. E o CRIO, o meu alvo muda. Não é o 150 que a gente usa no trauma, é 200, certo? Então, eu vou ter um alvo maior e eu vou ter que calcular. E a mesma coisa, eu vou usar o grupo do paciente, da paciente, na hora que eu souber o grupo. Então, eu começo com O negativo, porque eu estou dando, né, estou trabalhando com uma mulher em idade fértil, uma gestante, uma puérpera. E depois, na hora que eu sei o grupo dela, eu já mudo a forma de transfundir. Ficou feia essa imagem, mas tem um dado tão lindo aqui que eu espero que vocês consigam enxergar. Essa era a mortalidade que a gente tinha materna dentro da MEAC, de 9 a 12 casos de óbitos maternos por ano. Tá? E a gente começou a trabalhar intensamente protocolo de estratificação de risco, protocolo de hemorragia grave, simulação de hemorragia pós-parto. E a gente introduziu esse protocolo em 2021 de uma forma mais agressiva. E aí, dos 11 óbitos aqui em 2020, a gente teve 6 óbitos em 2021, 2 óbitos em 2022. E nenhum desses 2 óbitos foi por hemorragia pós-parto. O último óbito por hemorragia pós-parto nosso, dentro da MEAC, foi em junho de 2021. Uma paciente que tinha trombina como causadora da hemorragia. E aí, a Loni indignada com isso. Mas a gente já fazendo 2 anos sem óbitos por hemorragia pós-parto de pacientes internas nossas. A gente recebe muito paciente de fora, né? Então, a gente teve um óbito esse ano de uma paciente que veio de fora, o sangramento já controlado, inclusive, mas teve uma morte encefálica, aquele conceito horroroso do choque hemorrágico, né? É uma bomba relógio. Eu tenho um tempo para agir. Na hora que eu não conseguir cumprir aquele prazo, eu não consigo mais resolver minha paciente. E aí, a última, né, conversa que a gente tem que ter, paciente parou de sangrar, está estável, eu não vou mais transfundir. E aí, independente do valor de hemoglobina, uma paciente estável pós-sangramento, eu vou dar ferro, certo? A gente precisa dar suporte à eritropoese, a gente precisa dar sangue. O melhor sangue de um paciente é o seu próprio sangue. Então, o conceito deve sempre ser esse. E, para terminar, na hemorragia pós-parto, reconhecimento precoce e tratamento agressivo são fundamentais. Esse 1 para 1, que é um hemácia e um plasma, se a paciente mantiver um índice de choque acima de 0,9 e hemorragia ainda vigente grave, após 1.000 ml de cristalóide, tem que ser feito. O astronexame com grama, na hora que eu identifico o sangramento, então, quanto mais precoce, melhor. Repito com 30 minutos ou com 24 horas, se ela ressangrar. E essa instituição de um protocolo que vocês viram que não é nada difícil, né? São mudanças simples que a gente tem que ter dentro da instituição. A gente consegue tanto prevenir a hemorragia quanto diminuir o risco de morte por hemorragia pós-parto. E é isso, gente. Muito obrigada.